Hoje eu vou falar sobre a vitória nas tentações. Eu estou fazendo uma série falando sobre vitórias. Nós estamos terminando um ciclo, um ano, e nós vamos começar um novo ciclo, um novo ano. E Deus tem declarado vitórias sobre as nossas vidas. E eu quero declarar através dessas palavras vitórias sobre a sua vida. Amém? Hoje eu vou declarar a vitória sobre as tentações. A tentação, ela tem uma dinâmica que inclui 3 personagens. O primeiro personagem é o diabo. O segundo personagem é Deus. E o terceiro personagem, o personagem central, é o homem, que aqui é uma mulher que representa a humanidade. A palavra tentação, na Bíblia, ela é traduzida de 2 formas. Uma por tentação mesmo, e tem uma conotação negativa. E o diabo é o atentador e o acusador. O diabo, ele gira em torno, ele vive em torno. Não só ele, mas com todo o seu exército, ele gira em torno do homem, procurando uma brecha para destruir o homem. A obra de Satanás é de destruição. Agora, Deus, ele prova o homem, no sentido positivo. E Deus é aquele que está presente na vida do homem, especialmente daquele que é seu, que creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele, foi religado a Deus através da fé em Cristo. Deus é aquele que está presente na vida do homem e que prova o homem. Só que, diferentemente daquele tentador e acusador, Deus é aquele que prova para salvar e exaltar o homem. Amém? Vem aqui, minha querida. Então a gente vê esses 3 personagens. E eu quero descrever a atuação desses 3 personagens na dinâmica da tentação. Amém? O homem, a mulher é o alvo. O diabo quer destruir e Deus quer salvar. Deus quer ganhar o coração do homem. E por isso ele está presente todo o tempo na vida do homem. Nessa dinâmica, o homem que decide como ele vai reagir à ação de Satanás e como ele vai reagir à ação de Deus. Amém? Muito obrigada. O diabo é chamado na palavra de Deus como tentador. E eu quero citar alguns exemplos. Como Satanás trabalha. Satanás tentou a Jesus. Se Jesus foi tentado, que dirá nós, meu querido? Não existe possibilidade de um de nós não sermos tentados. O diabo tentou a Jesus e eu vou descrever um pouco o que aconteceu nessa dinâmica. O diabo tentou a Pedro. Dos discípulos de Jesus, dos 12 discípulos, o principal, o mais íntimo de Jesus, aquele que tudo expressava, né, a vontade, as indagações, Pedro foi tentado pelo diabo. E por último, Judas, aquele que traiu Jesus, foi tentado pelo diabo. 3 personagens, 3 homens que foram tentados pelo diabo e reagiram de formas diferentes. Primeiro, Jesus foi tentado pelo diabo. Quando Jesus começou o seu ministério, gente,
no início de tudo, quando Jesus fez 30 anos, ele foi até João Batista no Jordão e foi batizado por João Batista. Quando ele saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba e o Senhor Deus declarou sobre ele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, Deus estava ali validando Jesus e a sua obra, a sua missão estava começando ali. E assim que isso aconteceu, o que aconteceu? Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Vamos ler o texto que está em Mateus 4, de 1 a 11, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim que Jesus ouviu de Deus, os céus abriu e Deus declarou sobre ele: eis o meu filho amado. O diabo veio e desacreditou, quis desacreditar a palavra de Deus e disse assim: se tu és o filho, você vai transformar essas pedras em pães. E Jesus respondeu com a palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui ele colocou num lugar alto e falou: você pode se jogar daí, porque a palavra diz que Deus dará ordem aos anjos para te proteger, e eles vão te salvar. E isso é verdade. Só que o diabo queria que Jesus pusesse Deus à prova, duvidando daquilo que Deus havia dito para ele. E ele disse assim: não tentarei ao Senhor Deus. Aí o diabo levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui, o que aconteceu? Satanás levou a um lugar muito alto, onde ele pôde vislumbrar os reinos da terra. Provavelmente ele teve uma visão espiritual, onde ele viu os reinos da terra. E Satanás diz assim: se você me adorar aqui, eu vou te dar os reinos da terra. E um dia, e Satanás tinha legitimidade para isso, porque o dia que o homem pecou, ele entregou o domínio da terra nas mãos de Satanás. Jesus não rebateu Satanás e disse assim: não, você não tem autoridade para isso, porque ele sabe que o diabo é o príncipe deste mundo. Então ele teria autoridade para dar os reinos do mundo, só que não era o tempo de Jesus assumir os reinos do mundo. Vai haver um tempo quando Jesus voltar e sentar no trono em Jerusalém, no trono de Davi. Aí sim, Deus dará a ele as nações da terra durante 1000 anos. E depois, quando tiver novos céus e novas terras, um domínio eterno. Amém? Vai chegar o tempo onde as nações serão dadas para Jesus, mas aquele não era o tempo. E então Jesus
ele repreendeu Satanás e disse assim: retira-te daqui, porque eu só adoro ao Senhor, eu só presto culto ao meu Deus. E aí o que aconteceu? Satanás saiu, e com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. Depois dessa prova, depois dessa tentação que ele venceu, Jesus venceu, porque tudo que o diabo falava, ele trazia a palavra de Deus. A palavra de Deus era pelo diabo, trazia dúvidas. Às vezes ele usava a palavra, mas de forma distorcida, para ele tentar a Deus. Outras vezes ele mudava aquilo que Deus havia falado, como ele fez lá no jardim do Éden, com Eva. Deus disse para Eva: olha, você não deve comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás chegou para Eva e disse assim: não é bem assim não. Você pode comer porque você não vai morrer, como Deus disse. Deus está mentindo. Ele não quer que você coma, porque o dia que você comer desse fruto, você vai ter o mesmo poder que ele. E você vai ser conhecedora do bem e do mal. E foi assim que Satanás seduziu a Eva e ela caiu na tentação. O diabo, ele tenta em 3 esferas. Ele tenta o nosso físico. Coisas que ele, ciladas que ele monta para que nós possamos pecar contra Deus no nosso físico. O que é pecado? O pecado é transgredir a lei e a vontade de Deus. Toda vez que nós fazemos algo que Deus não quer, nós pecamos. E ele tenta na área física, na alma e no nosso espírito. Como Jesus foi tentado? Ele foi tentado nas 3 esferas. Satanás disse assim: você está com fome? Então dessas pedras faz pães e come. Suprindo o quê? A fome física. Satanás, ele colocou em dúvida a alma de Jesus, a identidade de Jesus. Porque Deus disse para Jesus: você é o meu filho amado. E Satanás por vezes disse: se tu és o filho. E depois ele pôs à prova Jesus na sua próprio espírito, procurando oferecer algo para Jesus, algo que lhe fosse valioso, para que ele pudesse então adorar a Satanás e repudiar a Deus. Mas Jesus disse: não, adoração é só ao Deus, ao meu Pai. Jesus, ele foi tentado, foi real. Ele podia ter caído, como eu e você somos tentados e podemos cair. Essa tentação foi real, e Deus fez com que Jesus fosse tentado de uma maneira tão profunda. Porque vocês imaginam, às vezes você pensa assim: Jesus era Deus, então para ele foi fácil. Fica 40 dias sem comer, sendo assediado pelo diabo. E quando o diabo falava com Satanás, ele mostrava, quando ele dizia: olha, se você me adorar, você vai ter os reinos da terra, você vai ter poder. Jesus provavelmente sentiu o poder. E ele sabia que ele tinha sido destinado ao poder. E ele teve que dizer não, porque não era tempo. Jesus foi em tudo provado. E tudo tentado e foi aprovado. Em Hebreus 12:18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, Jesus sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Você é tentado? Sim ou não? Sabe que Deus permitiu que Jesus fosse tentado para que ele soubesse o que eu e você passamos. E em todas as coisas que ele foi tentado e venceu, ele entende a nossa fragilidade. Ele entende o que nós estamos passando e ele vem em nosso socorro. Amém? Deus está presente através de Jesus nas nossas tentações para nos livrar das nossas tentações. Porque aquele que venceu a tentação, venceu o diabo, ele é poderoso para nos sustentar no tempo da tentação. Amém? Glória a Deus.
Satanás tentou a Pedro. Pedro, grande líder. Pedro se tornou o líder da igreja que estava nascendo em Jerusalém. Pedro se tornou o líder. Mas antes disso, ele foi tentado pelo diabo. Sabe o que aconteceu? Naquele momento que Jesus foi levado para ser crucificado, todos foram embora. Ninguém ficou. Só João, o discípulo mais novinho. Todos os outros, quando Jesus foi preso lá no Getsemane, todos correram. E Pedro também. E eu quero ler o texto onde Jesus está falando para Pedro que isso ia acontecer. O texto está lá em Lucas 22, 31 a 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Quando Jesus foi preso, Pedro foi indagado 3 vezes se ele conhecia Jesus, e ele disse que não conhecia. E aí, quando ele negou as 3 vezes, o galo cantou e ele então chorou, porque ele não resistiu à tentação. Mas ele não caiu porque Jesus rogou por ele. Jesus disse assim: olha, o diabo veio reclamar a sua vida e ele vai te peneirar, como se peneira trigo. Mas eu roguei por você. E quando você se converter, quando você voltar para mim, dos seus erros, você vai ser alguém importante e vai consolar, vai ser líder sobre os seus irmãos. E ele foi tentado através do medo. Ele ficou com medo de morrer. E daquele que ficou com medo de morrer, sabe como morreu? Quando Pedro foi perseguido e estava sendo preparado para ser morto, morte de cruz, a história conta que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Aquele que foi tentado, ele foi pelo Senhor socorrido e se tornou um grande homem. Mas Judas também foi tentado, e ele era um dos 12. E Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Lá o texto em Mateus 26 diz assim: então dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vos lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E Judas, ele recebeu 30 moedas e entregou a Jesus. A tradição diz que Judas era um zelote, portanto ele queria que Jesus assumisse o trono em Israel e os livrasse do jugo romano. Isso é uma especulação, porque o que a Bíblia diz de fato é que ele era um ladrão. Ele cuidava da bolsa, ele cuidava das ofertas que Jesus recebia para as suas viagens, para o seu ministério, para o seu dia a dia. E Judas roubava, e ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Na minha opinião, ele cedeu para Mamon. Ele era um homem que amou mais as riquezas dessa vida do que Jesus. E a gente sabe que quando ele caiu em si, ele quis voltar atrás, mas já não tinha jeito. E aí ele teve remorso, chorou amargamente, saiu dali e se suicidou. Jesus foi tentado em todas as coisas e foi aprovado para que nos ajudasse. Pedro foi tentado e foi aprovado. Embora ele tenha caído
né, a princípio, mas ele perseverou, porque Jesus, quando ele ressuscitou e ele apareceu às mulheres, ele disse assim: olha, fala para os discípulos que Jesus, o anjo falou, fala para os discípulos que Jesus está vivo e avisa a Pedro. Jesus não via a hora de ter um encontro com Pedro, para resgatar a Pedro de volta. Mas Judas não teve lugar de arrependimento e caiu nas garras de Satanás. Nós temos que, quanto a Satanás, vigiar e orar, para que nós não caiamos em tentação. Jesus, quando ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, falando das principais áreas que nós devemos orar diariamente, ele disse assim: e não nos deixes cair em tentação. Você pode dizer comigo? E não me deixe cair em tentação. Mas livra-me do mal. Às vezes a gente, quando está na tentação, tem que fazer a oração, jejum, pedir ajuda. Meu querido, a gente tem que orar antes de entrar na tentação. Às vezes a gente, como a Cacildinha falava, né, a irmã Cacilda, ela dizia assim: o crente está sempre correndo atrás de prejuízo. Você não vai só clamar a Deus na hora da tentação, você vai pedir para Deus te livrar da tentação, mas quando ela vier, aí sim você vai pedir por livramento, amém? Mas nós temos que aprender a orar e a vigiar para não entrar em tentação. O segundo personagem é Deus. Deus é aquele que prova de maneira positiva, não para destruir, mas para exaltar. Deus provou o povo de Israel no deserto. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, deixou o povo 40 anos no deserto. Consequência da incredulidade do povo. Mas Deus usou aqueles 40 anos para provar aquele povo. Aqueles 40 anos foram usados para que no fim daquele tempo ele tivesse uma geração inteira, não de escravos, não com uma mentalidade de escravo, mas com uma mentalidade de filho pronto a entrar na terra prometida. E Deus prova os nossos corações, prova a nossa vida, para que nós tenhamos a mentalidade de filho. Deuteronômio 8, a partir do versículo 2 diz assim, Deus falando: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus mencionou esse texto, né? E ele continua dizendo: nunca envelheceu as vestes sobre ti, nem inchou os teus pés nestes 40 anos. Gente, durante 40 anos eles não perderam a roupa que estava no corpo. Olha o milagre. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então diga comigo: o Senhor meu Deus, se necessário, me disciplina, porque Ele é meu Pai. Amém? Não é fácil, mas é verdade. Mas é o melhor. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. Há benefício na prova. Na prova que Deus coloca na nossa vida. Se você passar na prova, Deus vai te exaltar. Se você passar na prova, você vai subir da sua fé, no seu caráter. Em Tiago 1, 2 e 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É fácil ter alegria nas provações?
Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter alegria, porque tem um fruto bom, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Deus quer te tornar um crente cada vez melhor, um filho cada vez mais próximo dele, mais semelhante. Ele vai forjando a imagem dele em você através das provas. Ele te coloca em prova, e você vai passar pela prova e vai crescer. É isso que Deus faz. Deus nos ama profundamente, e Ele permite esses momentos na nossa vida. Vocês lembram Jó? Né? Quem conhece a história de Jó? A gente sempre fala a paciência de Jó, não é? Você quer ter a paciência de Jó? Não queira passar pela tribulação que já passou, pela provação. Foi o diabo que tentou, mas o diabo passou na presença de Deus, e Deus falou, começou uma conversa com o diabo, e falou assim: está vendo meu filho Jó? Ele é fiel a mim, não tem homem tão fiel quanto ele na terra. Aí o diabo falou: ah, Senhor, mas também o Senhor dá tudo de bom para ele, quem que não vai ser fiel dessa forma? Aí Deus quis provar a Jó e permitiu que Satanás o tentasse. Satanás só não podia tirar a vida de Jó, mas ele permitiu Deus permitiu toda sorte de tribulação na vida de Jó. E quando Jó passou pelo teste, ele declarou: Senhor Deus, eu aprendi algo, o Senhor permitiu isso, porque antes eu era um homem fiel, mas eu fazia isso porque eu sabia quem o Senhor era, eu tinha uma ideia. Antes eu ouvia falar, ontem eu te contemplava de longe, mas hoje eu te conheço de perto. Hoje eu sei quem o Senhor é, porque esta tentação, esta prova me permitiu abrir os olhos e enxergar quem é o Senhor. E o Senhor faz isso na nossa vida, quando nós passamos pelas provas. Eu passei algumas provas na minha vida. Sempre quando eu passo por prova, eu corro para Deus em oração, em jejum, em votos, e o Senhor me livra. Eu me lembro uma época que foi uma época muito difícil, foi uma época de campanha política do Lamartine, em 98. Eu comecei a passar por uma prova, uma tentação do diabo, e Deus me provando. Eu comecei a ter muitas lutas na minha mente. Muitas. Eu via coisa onde não tinha. Tinha coisas contra Deus, coisas contra o Lamartine, coisas contra as pessoas mais próximas a mim. Via tudo com desconfiança. Eu era oprimida na minha mente. Outro dia eu fui aconselhar uma pessoa que estava sendo oprimida na mente. Eu falei: eu entendo perfeitamente o que é isso. E eu tinha crise. Gente, sabe quanto tempo durou essa prova? 1 ano. Passa por uma prova 1 ano. Eram crises, lógico, não era todo dia, mas eu tinha uma grande crise. Aí eu buscava o Senhor me ajudava, passava. Até que eu fiz um voto a Deus e Deus me libertou. Mas teve um momento que eu vi o demônio que me assediava a olhos nus. Eu não vi espiritualmente falando. Eu vi ele com os olhos abertos. E quando eu vi, porque quando você é tentado pelo diabo, por um demônio, e você busca a Deus em consagração, ele é obrigado a se revelar. E quando ele se revelar, não tenha medo não. Ele se revela porque ele é obrigado pelo poder que você acionou na sua oração e no seu voto. E a hora que ele se revelou, eu falei: Senhor, quem é ele? Deus falou: ele foi destacado para te destruir. Quando ele se revelou, em nome de Jesus, eu orei, repreendi, o Lamartine orou comigo e passou a opressão da minha vida. Amém? Não foi só essa não.
Agora, esse ano, eu comecei, a gente vai envelhecendo, né? Fiz 62 anos, a gente vai ficando cansado, né? E Satanás usa circunstâncias físicas para te abater no espírito. Então eu comecei a sentir abatimento no corpo, na alma e no espírito. Eu falei, não aceito isso. Peguei todos os textos que falam sobre a velhice, que na velhice o Senhor nos dá força, nos renova como a águia, que nós corremos e não nos cansamos. E todas as palavras proféticas, eu falei, Deus, o Senhor vai me dar essa força. Fiz um voto, gente, até que um dia eu sonhei com o demônio que me assediava. Gente, a luta espiritual é real. E se você buscar a Deus, quando você estiver passando por prova, você vai ver o que acontece. Eu tive um sonho, que na minha casa, eu via um lobo. E era um lobo, porque demônio, ele se manifesta de algumas formas, como homem, como figura humana, como animais e como monstros, assim, metade animal, metade homem, coisas desfiguradas. Eles se manifestam dessa forma, os demônios. E eu vi um lobo. Aí eu comecei a invocar o Senhor, falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, é o demônio que te oprime, te dando abatimento. E eu comecei a investigar, existe um Deus lobo. Tem toda uma história. E o Deus lobo conta lá uma história, uma imaginação, e ele tinha um homem amigo dele, e esse homem traiu esse Deus, e ele comeu a mão direita, o braço direito desse homem. Quando eu li essa história, porque essas histórias de deuses de outras nações, você pensa que é invenção humana, não é não. Satanás se revela dessas formas para essas nações. Então, se existe um Deus lobo, é porque Satanás se revelou àquele povo daquele jeito. E aí eu estudei a história. Gente, ele tinha um homem que era amigo dele, quando ele viu que o homem traiu, ele comeu o braço, mão direita. E aqueles dias, os últimos dias antes da revelação que Deus me deu desse demônio, eu estava com uma dor no braço direito que não passava. Satanás estava agindo, aquele demônio, do jeito que descrevia a lenda daquele demônio. Isso não é brincadeira. E depois que a gente fez a consagração, eu repreendi, o Lamartine orou comigo, repreendemos, eu entreguei meu voto. Gente, eu estou sentindo uma outra pessoa. Com projetos, eu adoro interceder pela nação, eu adoro fazer guerra espiritual, não tinha energia para fazer guerra espiritual. Mas agora estou com um projeto para o ano que vem. Só para dizer que isso não é balela, ele é real. E se você buscar o poder do seu Deus, você vai vencer todas as tentações do diabo. Amém? Porque aquele que foi tentado em todas as coisas é aquele que tem poder para te livrar. Mas para finalizar, eu quero falar sobre o homem, que é o alvo do diabo para destruir e de Deus para exaltar. O homem é aquele que é provado por Deus e tentado pelo diabo. E quem é o homem? O homem é carne, mas o homem que é nascido em Deus é espírito também. E o homem enfrenta uma luta entre a sua carne e o seu espírito. A carne, ela tem as suas paixões, as suas cobiças, que lá no texto de Tiago fala suas cobiças, epitomia, que é o amor lascivo. A nossa carne é dominada pelo pecado. Agora, o nosso espírito, que tem o Espírito de Deus em nós, quer fazer a vontade de Deus. E o grande apóstolo Paulo, um grande vencedor, conquistador, ele descreveu muito bem essa luta. Ele disse assim, olha, eu quero fazer o bem, porque eu sou um homem de Deus.
Mas eu sou um homem carnal. Muitas vezes eu querendo fazer o bem, eu faço o mal, porque a minha carne domina sobre o meu espírito. Então existe uma luta em mim. A luta da carne e do espírito. Mas aí ele declara o grande triunfo, que Deus é aquele que nos dá vitória sobre a carne. Amém? Porque Ele é poderoso para nos dar vitória, mas o homem é fraco. Fraco na carne e forte no espírito. Em Marcos 14:38 diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha, aqui, não é a hora que tenta que vai buscar, não. Hora antes, entrou, busca por livramento. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você fortalecer a sua carne, ela será mais forte, vai vencer o espírito. Se você fortalecer o espírito, ele vai ser forte e vai vencer a carne. Se você quer ter vitória no espírito, você tem que fortalecer o espírito. Em Tiago, no livro de Tiago 1:13-15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Aqui essa palavra fala de tentação e prova, mas aqui no sentido negativo, porque Deus não tenta desta forma. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa palavra aqui é epitomia, é paixão carnal. Quando esta o atrai ou seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cobiça, epitomia, é desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. É a carne gritando para ser satisfeita em seus desejos. No livro de Gálatas, o Senhor Deus nos revela essa luta. Se nós alimentamos a carne, demos frutos para a carne. E sabe quais são os frutos da carne? Digo, porém, lá em Gálatas 5, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência, que aqui é a epitomia da carne, as paixões da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são algumas que são ligadas a pecado sexual, prostituição, impureza, lascívia. Esses pecados da carne são ligados ao sexo. Porque quem peca nesses pecados sexuais, peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito. Depois tem os pecados no nível da adoração. Fala sobre idolatria e feitiçarias. Idolatria é adorar o que se vê. Feitiçaria é magia. São pecados na adoração, idolatria e feitiçaria. E pecados no que se refere a relacionamentos. Aí diz dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria. Vocês sabem que tem mais pecado, falando de relacionamento de homem com homem, do que o homem com si mesmo, com seu corpo, e o homem com Deus. Que a gente peca muito contra o nosso próximo. Mas você percebe aqui que é a fragilidade humana, a gente tem que vigiar nessas áreas. Talvez você seja uma pessoa que tenha mais dificuldade na área do pecado sexual. Então vigie. Se você não quer cair, você não vai alimentar aquela área. Se você quer se santificar, não purifica os seus olhos, purifica a sua mente, purifica o que você ouve, o que você vê, são os sentidos. Muitas vezes a gente cai pela vista, pelo que vê. Eva olhou o fruto e achou agradável. Ela caiu quando olhou. E muitas vezes homens e mulheres caem em pecados sexuais porque alimentam a visão
né? Com cenas eróticas, como é que chama quando é na internet? Eu até esqueci o nome. Pornografia. Graças a Deus, essa não é minha área de dificuldade, eu até esqueço do nome. Pornografia. Homem que se alimenta de pornografia não tem jeito, vai produzir obra da carne. E quando produz obra da carne, o diabo, é aquela ação que o diabo está colocando para baixo. Porque quem peca contra o corpo, peca contra o templo do Espírito. Já pensou o Espírito Santo dentro de você, vendo o que você está fazendo? Que ele não sai. Tem o pecado da adoração. Entregue o seu coração ao primeiro lugar a Deus. Não a pessoas, não a coisas que você possui. Não entre em feitiçaria. Tem gente que fala assim, mas eu não vou fazer feitiçaria em lugar nenhum. Mas a palavra de Deus diz que rebelião é como o pecado de feitiçaria. Se você é rebelde, muitas vezes você está sendo feiticeiro contra Deus. E os pecados de relacionamento? A gente tem que procurar a unidade, a gentileza, responder com amor, pagar o mal com o bem e não o bem com o mal. Então esse é o homem. Ele pode ser forte se ele alimentar o espírito. E ele vai ser fraco se ele alimentar a carne. Decisão dele. 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia. O Espírito Santo que Deus nos dá, que habita em nós, ele não é de covardia nem de medo, mas é o espírito de poder, de amor e de moderação. Poder, que é aquilo que te capacita a conquistar em Deus. Amor é aquilo que te faz voltar para Deus e para o teu próximo, né? E moderação aqui é mente sã, trazendo santidade à sua mente, porque a sua mente é o campo de batalha. Quero terminar dizendo que Deus espera que vençamos as tentações. Pode voltar aqui os 3. Vamos voltar aos 3. E eu quero terminar dizendo como que a gente tem que fazer para vencer as nossas tentações. Tem um texto que ele é muito claro o que se tem que fazer. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resiste ao diabo. Resista ao diabo. Solta Deus e resiste a ele. Resistir ao diabo não é assim, não. A palavra resistir não é ficar aqui e deixar ele ir para cima de você. É você ir para cima dele. Isso mesmo. E ele vai fugir de você. Pode voltar os 3 aqui. Então eu queria que você dissesse comigo: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Muito obrigada. Vamos finalizar. Agora vocês vão fazer direitinho. Eu quero encerrar com isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. E você vai ser por Deus exaltada. Glória a Deus, muito obrigada. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude nesse tempo. Senhor Deus, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde Satanás tem crescido, Senhor, em sua atuação. Senhor Deus, a humanidade está se distanciando cada vez mais do Senhor.
tantos pecados que estão amarrando o homem, amarrando a mulher, para que não te conheçam, para que não sejam vitoriosos. Senhor Deus, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos, traga compromisso, santidade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, abra os olhos do teu povo para que eles vejam a luta espiritual que eles enfrentam a cada dia. Senhor Deus, eu te peço que eles aprendam a se fortalecer no Senhor, porque a tua palavra diz: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor nos fortaleça, que haja busca para ser fortalecido no Senhor. Acorda o teu povo que dorme, desperta, dá visão aberta para o teu povo enxergar a luta espiritual. Se revela, Senhor Deus, ao teu povo neste tempo. Eu gostaria agora de orar fazendo uma entrega a Jesus. Quero que você entregue a sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui e nunca tenha feito essa entrega hoje. Mas se você já fez essa entrega, é tempo de você renovar essa entrega, para vencer as provas, as tentações que você passa na sua vida. Então eu gostaria que todos orassem comigo e dissessem assim: Senhor Deus, eu me sujeito ao Senhor. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me livre do mal. Eu abro o meu coração e faço Jesus o Senhor da minha vida. Espírito Santo, habita dentro de mim e me fortalece. Eu resisto agora toda a obra do diabo na minha vida, contra Deus, contra o meu irmão e contra o meu corpo. Senhor Deus, me dá vitória hoje, porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. É 10h28. Eu gostaria de saber se alguém fez essa oração de entrega a Jesus pela primeira vez. Levante a sua mão que eu quero orar mais uma vez por você. Você entregou, tem uma pessoa ali, tem mais alguém? Fique em pé para que eu veja você. Tem mais alguém que fez essa oração de entrega pela primeira vez? Fique em pé. Fique em pé se você fez essa oração de entrega. Eu quero que o diácono vá até lá e abrace aquele senhor. Tem mais alguém que queira fazer? Tem uma pessoa ali, olha, uma moça. Eu gostaria que alguma diaconisa fosse até lá e a abraçasse. Tem mais alguém que eu não esteja vendo? Acende um pouco as luzes. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigada por essas vidas. Que eles possam começar a trilhar algo novo a partir de hoje, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.